Lá no primeiro Missão Impossível, em 1996, tem uma cena sinistra onde o Ethan Hunt explica pro Luther e o Franz o plano maluco dele de invadir um cofre da CIA. E o plano é tão insano que o Luther fica descrente do sucesso da missão e pergunta se o Ethan acredita mesmo se eles vão conseguir sair daquela ali ilesos. Aí o Ethan, com toda aquela determinação e aquela cara de quem tá cagando pro perigo, olha pro Luther e garante que eles vão conseguir sim, e ele vai fazer aquilo ali sem hesitar. Essa cena é boa para fazer um paralelo com o próprio Tom Cruise, que continua se desafiando na franquia Missão Impossível, mesmo depois de quase 30 anos do primeiro filme, dirigido pelo mestre Brian De Palma. Imagina agora, 27 anos no futuro, a gente chega num novo Missão Impossível, onde o Ethan Hunt encara um perigo que é mais atual e impossível. E essa ameaça é tão alta que ele vai ter que pular de um penhasco de moto. E ele pula de verdade, hein? E se parece coisa de maluco é porque é mesmo, só o Tom Cruise mesmo para abraçar essa loucura e entregar o melhor filme de ação de 2023. Nesse filme, o diretor Christopher McQuarrie, que também dirigiu os dois filmes anteriores da franquia, faz toda a diferença aqui para não cair no lugar comum do clichê. Ele desenvolve bem os personagens de um jeito sem parecer forçado, talvez pelo fato dele já estar acostumado a trabalhar com esses personagens aqui, já estar habituado a esse universo. É verdade que para entender melhor esses personagens, seus objetivos e ambições, é bom ter visto os filmes anteriores, mas ainda assim o diretor consegue trazer de volta personagens do passado de um jeito que mesmo quem tá assistindo pela primeira vez não fica perdido. Os personagens são muito bons juntos, a equipe do Ethan tá muito bem entrosada, eles têm uma vibe legal, aquela vibe de que se conhece há muitos anos, e de fato se conhecem, já que os atores estão trabalhando nessa franquia juntos já tem bastante tempo. E manter essa vibe boa, familiar e situar os novos espectadores em uma franquia tão antiga, essa sim poderia ser de fato uma missão impossível, mas o diretor ainda assim consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente. Outro detalhe é que esse filme ele é dividido em duas partes. Essa é a parte 1 da conclusão da saga. Mas saca só, ele funciona super bem sozinho, ele tem um final bem amarradinho, não fica aquela sensação de que o filme terminou de repente, sabe qual é? Dá pra sentir que ainda tem mais coisa por vir, mas não fica aquela sensação de que no final do filme houve uma interrupção brusca. A coisa se fecha aqui muito bem e o filme ele funciona sozinho. Esse filme ele tem uma estrutura que lembra muito o primeiro filme de 1996 dirigido pelo Brian De Palma. É uma história frenética onde o Ethan e sua equipe vão atrás de uma chave que controla uma coisa chamada a Entidade, que nada mais é que uma inteligência artificial poderosíssima, que em tempos de ChatGPT, meu amigo, faz a gente ficar no mínimo intrigado. O Ethan Hunt e sua fiel equipe vão estar novamente por conta própria enfrentando o próprio governo dos Estados Unidos, autoridades locais, terroristas e os cambal. A trama do filme é tipo meia dúzia de pessoas contra o mundo inteiro, assim como era lá nos primeiros filmes da franquia. A ação desse filme é um espetáculo à parte, cheia de efeitos práticos, o Tom Cruise pulando de penhasco, dirigindo um carro em alta velocidade e, como eu falei, com pouquíssimo uso de CGI. Esse é um dos grandes destaques de filmes estrelados pelo Tom Cruise. O fato das cenas serem cruas, sendo filmadas com pouco uso de CGI, dão esse filme um quê a mais, que é uma coisa que os filmes atuais hollywoodianos estão ficando preguiçosos. Eles preferem usar CGI do que fazer ação à moda antiga. E a gente ainda é brindado na cena final com um trem desgovernado, que se você jogou o game Uncharted 2, você com certeza vai sacar a referência dessa cena na hora. Apesar de tudo, esse filme ele não possui cenas de ação que você já não tenha visto antes ou que vão revolucionar a história do cinema. Até porque o Tom Cruise em si ele já fez de tudo ao longo dessa franquia, cara. E também ele já tá na casa dos seus 60 anos. Mas ainda assim, ele entrega muito nas sequências de ação combinadas com aquela correria e urgência que a trama apresenta. E esse ritmo frenético do filme, eles mantêm a empolgação do começo ao fim. É adrenalina pura, sabe? Tipo daqueles que você fica na ponta da cadeira sem piscar o filme inteiro. O filme ele tem quase
quase 3 horas de duração e você não sente esse tempo passar, e isso é um ponto muito positivo. O elenco tem algumas novidades aqui, um destaque fica pra ladra Grace, que divide o protagonismo aqui com Ethan. Ela é uma personagem muito importante nessa trama, e por um tempo a quantidade de personagens pode deixar, principalmente quem não tá acostumado, meio confuso, especialmente porque é a Grace que disputa o título de interesse romântico principal do Ethan com a já conhecida personagem da Ilsa. Mas relaxa, o filme ele dá um jeito de amarrar todas as pontas soltas e deixar tudo encaminhado no final. No final das contas, Missão Impossível 7 não é perfeito, muito menos revolucionário. Mas sabe de uma coisa? Nesse ponto da franquia, ela não precisa mais revolucionar nada, ela não tem mais nada pra provar. Só de se manter relevante e divertida depois de todos esses anos, já mostra que a fórmula desse filme aqui ainda funciona. Afinal, a gente só precisa de um filme de ação raiz e bem feito. Nem sempre é preciso reinventar a roda, só fazer o básico, sabe? E isso essa franquia faz muito bem feito. E eu sinceramente que com todas essas estripulias que o Tom Cruise faz nos filmes, eu espero que ele ainda viva uns bons anos aí entregando filmes de qualidade como esse. Porque ele já tinha conseguido um sucesso estrondoso em Top Gun Maverick, e em Missão Impossível 7 ele provou novamente de que ele estava certo lá no Top Gun, que o cinema ainda vive e que ainda vale a pena você sair de casa e pagar para ver um filme numa tela grande.